Olá, meus amigos e amigas. Hoje, 16 de março de 2025, domingo. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. O nosso texto hoje é Isaías, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Mas, como todo brasileiro que quer o bem do Brasil, quero também lembrar já que hoje é um dia de grande mobilização na nossa pátria pela anistia dos presos aí injustamente, politicamente e injustamente, tá certo? Também pela liberdade de expressão na nossa pátria, pela liberdade que precisamos ter, que não estamos tendo. Quero lembrar você disso também. Aqui em Fortaleza, o ponto de concentração será na Praça Portugal, às 16 horas. Quem puder, esteja lá. Eu não vou poder estar, estarei aqui num compromisso, pregando a palavra de Deus e certamente orando pelo Brasil. Mas lembrar que em todo o Brasil hoje, esse dia é muito importante para todos nós, para o bem-estar da nossa pátria. Nós estamos numa situação muito difícil, entregue na mão de uma ditadura. Mas eu creio, Jesus é lindo e fiel. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Águas que encherão os leitos dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Amém? Uma linguagem assim, bem contextualizada com Judá naquele momento, falando aí de localizações geográficas ali, dando essa referência, porque o profeta fala daquilo que é do conhecimento de Jesus quando veio, usou aí, falando de coisas naturais, de montanhas, de lírio nos campos e tal. E essas coisas que Deus usa para mostrar uma realidade divina, porque nem falando assim o pessoal quer crer e entender. Crer, porque entender, entende, tá certo? Mas vamos lá. Versículo 5 diz assim: falou-me ainda o Senhor dizendo. Portanto, é o Senhor que fala. Amém? O profeta está falando e consciente que é Deus que está dizendo, é Deus que está revelando, é Deus que está falando. A palavra não é simplesmente uma palavra de imaginação dele. E quem fala pela palavra de Deus fala com muita consciência. Eu estou aqui falando pela palavra de Deus já revelada e para você ser abençoado. O profeta aqui diz, o Senhor falou dizendo. O que o Senhor falou dizendo? Versículo 6. Visto que este povo ter desprezado as águas de Siloé. Siloé é uma referência lá em Jerusalém, uma fonte lá, um canal que abastecia a cidade, tem lá o tanque de Siloé na época de Jesus, tá certo? Então essa fonte abastecia Jerusalém. E o profeta usa essa linguagem contextualizada para dizer que as bênçãos do Senhor não devem ser desprezadas. Eles estavam lá abandonando o Siloé como fonte. Ele usa essa linguagem para que eles possam entender, tá certo? E ele vai dizer que desce brandamente, ou seja, a bênção de Deus vem. Vou usar assim, a suavidade da fonte, né? Jorrando a água. Viajei um tempo desse aí para a serra, a cachoeira lá, aquela suavidade, né? Tranquila e tal. Então essa bênção de Deus aí, o Judá se esqueceu disso. Ele usa uns termos contextualizados para que o povo possa pensar. E ele diz assim: e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Rezim era o rei da Assíria, o filho de Remalias é Peca, rei de Israel. Então ele usa a linguagem, vocês estão com medo disso aí, perder a noção, perder a confiança no Deus que traz tranquilidade, que traz paz, usando essa condição aí do tanque de Siloé, da fonte de Siloé, que jorrava essa água tranquila, de bênção para eles. Então o profeta usa aqui, o medo aí representa a insegurança da fé que Judá tinha perdido, porque estava adorando a outros deuses. Às vezes você está aí adorando a outro Deus, confiando, e você
perde, fica esperando e perde a noção da bênção de Deus. Você abandona aquilo que é a bênção de Deus. Usando aqui a fonte de Siloé como local de paz, de tranquilidade, de cura, eu vou dizer assim, tá certo? E aí o versículo 7 vai falar assim: e eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Mesma linguagem contextualizada. Eufrates, um rio grande, caudaloso, com muitos canais, com muitas coisas. Então ele vai dizer assim, olha, porque o Eufrates, ele transbordava sempre uma vez por ano, com muita impetuosidade, com muita força. Então o profeta usa essa linguagem para dizer que vai vir aí uma coisa grandiosa sobre vocês. E ele compara com o rio Eufrates. Todo esse contexto que Judá conhece. Deus fala no contexto em que você conhece. Falando hoje no contexto que você conhece, o Brasil está aí assolado pelo mal, precisamos entender isso. E buscar essa suavidade de Deus, essa presença de Deus que traz a bênção. Não podemos desprezar a bênção de Deus sobre nós. Judá desprezou. E o profeta aqui vai dizer que agora vai vir, que é o Senhor que vai fazer vir sobre eles como as águas do Eufrates, ou seja, com uma condição destruidora. É isso que o profeta está avisando a Judá, esse exemplo da impetuosidade do mal que viria sobre ele, conforme as águas do Eufrates vinha aí uma vez por ano e destruía muita coisa naquele contexto, tá certo? E o texto vai afirmar isso, dizendo assim: isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Ele fala usando a linguagem comparativa do rio, para dizer que é o rei da Assíria com toda a sua glória, ou seja, com todo o seu exército, com todo o seu poder, vai vir, e assim como o Eufrates destrói, ele vai vir destruindo, prendendo. O ataque será furioso, vou usar essa expressão, avassalador. Amém? Os reis, quando atacavam, vêm com toda a sua glória, com todo o seu poder, vai ali, né? Então, ele está usando isso para dizer que Judá, por causa de ter abandonado Deus, de ter se voltado exclusivamente para o pecado, né, das outras nações, você já sabe disso. E o versículo 7 vai terminar dizendo assim: há águas que encherão os leitos dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Ou seja, um ataque total. Um ataque, vamos dizer assim, completo, pleno, com a destruição. Estou dizendo isso, mas para você pensar, porque isso aqui significa que o rei da Assíria viria com o seu grande exército e estaria dominando Judá. Tudo isso por causa da desobediência a Deus, por causa de perder a confiança em Deus, por causa de abandonar a bênção de Deus. Estavam lá, usando essa linguagem da fonte de Siloé, para desfrutar da bênção de Deus. Estava abandonando isso, e aí vai vir essa destruição, usando essa palavra, uma figura comparativa, para demonstrar uma realidade futura que viria, o rei da Assíria viria de uma forma colossal, e destruiria Judá, levaria cativo, levaria preso. Olha, isso acontece quando nós abandonamos a Deus, quando nós perdemos a esperança na bênção de Deus. As pessoas confiam em muitas coisas. Confiam em poder político, confiam em poder religioso, confiam em dinheiro, confiam em gangues, confiam em tudo que está montado aí, confio em tudo, menos em Deus. Eu digo a você, eu confio em Deus. E pela minha fé em Deus, a minha vida eterna está garantida com Ele. Isso é Jesus que prometeu e garantiu, tá certo? Quero que você entenda isso. Judá estava em segurança, mas preferiu buscar a confiança nos outros, nas pessoas, e abandonou Deus. Portanto, hoje, nesse dia, e é um dia tão especial para a nossa nação, que a gente possa pensar, voltar a confiar. Deus é justo e vai nos abençoar se a nossa confiança estiver nele, tá certo? Judá recebeu uma destruição muito grande naquele contexto, porque confiou nas pessoas e abandonou Deus e foi servir a outros deuses, tá certo? O Brasil serve a muitos deuses, eu não tenho dúvida disso não, tá certo? E você sabe disso. Abandone os deuses e se volte para Cristo. Nós veremos a bênção de Deus na nossa nação. Nós veremos a suavidade do tanque de Siloé, da fonte de Siloé jorrando, esse rio que corre de Deus. Estou fazendo a comparação já, como água viva que sai do trono de Deus, como o próprio Jesus disse. Amém? Deixa eu concluir aqui lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo
21 a 25, diz assim, rapidamente: pois visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, tanto lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Eu não vou explicar isso aqui não, estou só lendo para fazer essa comparação. Paulo usa aí essa compreensão também, dizendo que aquilo que os sábios aí não entendem Deus é loucura, mas para o que crê é sabedoria, é poder de Deus. Que você possa crer em Cristo, para você desfrutar dessa sabedoria de Deus, que você não encontra na faculdade. Na faculdade você vai encontrar doutrinação marxista, tá certo? Em Deus você encontra libertação. Amém? Afinal de contas, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É João 8,32. Que você possa conhecer a Cristo, para você ser liberto das coisas, ser um crente firme. Judá foi aprisionada porque perdeu a visão de Deus, preferiu crer na abundância dos homens, dos deuses que estavam lá. Amém? Deus te abençoe. Hoje aqui nós temos aqui no João 23, é o bairro, Fortaleza é a cidade, Rua Guarani 1938A, 18 horas, um culto aqui de adoração a Deus. Começamos a nos preparar aí bem antes, aí vamos estar aqui adorando o Senhor. Estou lhe convidando a vir aqui celebrar ao nome glorioso de Jesus. Orar pelo Brasil. Amém? E se você tem e pode ir a Copacabana, vá. Tem lá, a partir de agora, já 10 horas da manhã, um grande movimento pela libertação da nossa pátria. Fortaleza vai ser às 16 horas na Praça Portugal. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida e você possa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Deus salve o Brasil.